Boa noite, seja bem-vindo, que bom tê-los aqui na nossa live. Hoje vamos conversar sobre alguns dos nossos perfis. Somos introvertidos, extrovertidos e sofremos mais pela ansiedade por ser introvertido e extrovertido? É disso que nós vamos conversar. Mas antes eu gostaria de saber um pouco de onde você está. Que cidade você é? Gostaria que você colocasse no nosso chat para que a gente soubesse de onde você está vindo. Eu vi aqui que tem pessoas de outros lugares, de outros estados, e eu não sei de onde que é. Coloca para nós. Desejo uma boa noite a todas as pessoas que estão aqui na nossa live, mas coloque para nós de onde você está vindo para que a gente saiba de onde você é. Estou vendo aqui, que nós temos algumas pessoas aqui do estado de São Paulo. Eu estou aqui no estado de São Paulo e tem pessoas de outras cidades. Então, coloque a cidade onde você está. Desejo uma boa noite para as pessoas que estão aqui. Estou aqui, estou vendo aqui, existe aí uma... Então, nós somos aqui da cidade de Indaiatuba. Aos poucos vai chegando então para nós aqui Natal, a Maria do Socorro está em Natal. Nós temos aí Pedrão, aí Mário Pedro ali de Indaiatuba também. Que maravilha! Para nós, pode passar só passar o slide aqui para nós. Isto. Vocês estão nos vendo bem? O som tá bom? Nós estamos aqui ao vivo e acertando aqui para que a gente possa fazer a transmissão. Piedade aí, a Luiz Cláudio, Luciana de Recife, Fausti aí de Guarulhos, Cibele também de Indaiatuba. E aos poucos as pessoas chegando aqui em nossa live. E o objetivo de hoje é entender quem sofre mais. É você introvertido? É você extrovertido? Quem sofre mais com ansiedade? É para isso que nós estamos aqui. Esse nosso jeito de ser pode impactar na forma de nós percebermos as situações, perceber os eventos. Isso pode nos deixar um pouco mais ansiosos ou não, dependendo do nosso perfil. Vamos descobrir isto aqui juntos na nossa live de hoje. Então, nós temos aqui Santa Maria, Rio Grande do Sul. Maravilha! Vamos então, vocês ouviram uma... Pode... Ah, tá. Ok. Nós estamos só com uma situação aqui. Isto, perfeito, maravilha. Eu gosto muito desta frase, né? Gosto muito desta frase, estamos com os nossos técnicos, que também estão organizando tudo aqui para nós, nos bastidores. O Jonas, o Marcos, que estão aqui organizando para que a nossa live saia da melhor forma possível. Nós temos uma frase que eu acho maravilhosa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é a glória. E realmente nós estamos aqui por ele, por algo maior que transcende a gente. Nós não estamos aqui só para entender como nós somos, ou como nós lidamos com a ansiedade. Nós estamos aqui por causa dele. Muitas vezes você entrou nessa live com a importância também de aprender algo para você, de desenvolver algo dentro de você, para que você possa, ser uma pessoa melhor. O objetivo da Neurofluxo é transformar pessoas, é fazer com que pessoas sejam melhores,
que conheçam o que é ansiedade, conheçam como os perfis podem fazer com que a pessoa seja mais ansiosa ou menos ansiosa, ou como controlar a ansiedade de acordo com o seu perfil, mas cada um aqui também tem um propósito que às vezes é maior do que isto. E é isso que eu quero, ao longo da nossa noite de hoje, trazer para vocês. A ansiedade, por que nós escolhemos a ansiedade? Porque a ansiedade, ela está presa em mais de 10% nas pessoas. Quando você pega a população, né, brasileira, por que nós escolhemos a ansiedade? Por que nós resolvemos falar da ansiedade? Foi à toa? Não, porque realmente há um sofrimento muito grande por parte das pessoas por questões da ansiedade. Segundo as pesquisas, principalmente da Organização Mundial da Saúde, 9,8% das pessoas, quase aí 10% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade, ele está presente aqui. De cada 10 pessoas participando aqui, uma pode ter um transtorno de ansiedade. De cada 10 pessoas que você conhece, uma pode ter um transtorno de ansiedade. De cada 10 pessoas da sua família, uma pode ter um transtorno de ansiedade. Olha o quanto o transtorno de ansiedade ele pode estar presente na vida de vocês. Só que existe algo que nós temos que entender. Muitas vezes o transtorno de ansiedade, ele é diferente da ansiedade. É verdade. E é isso que eu quero que você perceba. Os transtornos de ansiedade, quando nós falamos do transtorno de ansiedade, nós estamos falando de pessoas que têm um sofrimento por causa da ansiedade um pouco maior. Então, no transtorno de ansiedade, nós temos um sofrimento maior, há um prejuízo maior, tanto cognitivo, quanto emocional, quanto social, quanto no trabalho, nas relações. E o transtorno, nós conseguimos classificar ele de uma forma um pouco mais estruturada, comparado com somente a ansiedade. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos alguns, por exemplo, o transtorno do pânico. Você, algum dia na sua vida, já ouviu falar do transtorno do pânico? Alguém aqui já tem ou já teve o diagnóstico de transtorno do pânico? Se você se sentir à vontade, digite ok, eu tive já o transtorno do pânico. Então ele é uma característica mais específica de ansiedade, onde tem alguns sintomas mais claros, mais específicos, onde a gente consegue realmente compreender que aqueles sintomas estão relacionados a um tipo de ansiedade específica. Tem pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada, com um prejuízo muito maior na vida dela, em todos os aspectos, que é diferente do pânico. No pânico, ele é característico por uma sensação muito desagradável, de quase morte, e a pessoa ela acha que não vai conseguir sair daquilo, não vai conseguir sair daquela situação. Então, muitas vezes no ataque de pânico, a pessoa corre para o hospital. E isso é diferente de um transtorno de ansiedade generalizado, onde ela percebe a ansiedade quase que no dia a dia dela de uma forma intensa, que a dificulta fazer as coisas, dificulta concentrar, dificulta realizar, dificulta tomar decisão, dificulta realizar pequenas atividades. Então é uma ansiedade muito intensa, com grande prejuízo. São dois tipos totalmente diferentes. Mas a maior parte das pessoas que estão aqui, elas não estão classificadas nem com pânico, nem com ansiedade, nem com estresse pós-traumático, nem com ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é aquelas manias que a pessoa tem,
Ou seja, a maior parte das pessoas que estão aqui não manifestam os transtornos de ansiedade. Mas mesmo assim se classificam como ansiosas. Mesmo assim elas apresentam sintomas de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma reação do nosso organismo, é uma reação natural do nosso organismo diante de situações onde o organismo, onde a nossa mente percebe que está em perigo. Então, quando nós estamos próximos de situações onde a nossa mente detecta, percebe, através dos órgãos do sentido, que aquela situação é uma situação de perigo, ou uma situação problema, a pessoa começa a ter uma resposta de ansiedade, uma reação de ansiedade. E esta reação de ansiedade, ela é mais característica, mais comum na maior parte das pessoas que aqui estão presentes. Então as pessoas elas não precisam ter o transtorno de ansiedade. E que bom seria se não tivesse o transtorno de ansiedade. Por quê? Porque ela tem um prejuízo muito maior, tem uma consequência muito maior na vida dela, no dia a dia dela, comparado com quem apenas tem a ansiedade. Mas isso não significa que as pessoas ansiosas, que não têm o diagnóstico claro, registrado, elas não sofram. Elas também sofrem. Por quê? Porque a ansiedade, na maior parte das vezes, é uma preocupação excessiva com algo que vai acontecer no futuro. Você já teve aquela sensação de não parar de pensar em algo que vai acontecer? Escreva aqui para nós. Você já teve isso? Digita para nós, eu já tive. Sabe aquela sensação, daquela preocupação excessiva de algo que vai acontecer? Você já teve isso? Já deixou de dormir ou ficou enrolando, fritando na cama por medo de que algo vai acontecer? Seja com o filho, com você. É aquele sofrer por algo que ainda não aconteceu. As pessoas que, na maior parte das vezes, e aí que eu quero que volte ali na estatística, lembra que 9,7%, quase 10% da população brasileira tem o transtorno de ansiedade? Os outros 90% são assim. A possibilidade de você estar aqui dentro dos 90% que se preocupa com algo que vai acontecer é muito grande. Quem de você nunca passou uma noite em claro preocupado com algo? Quem de você nunca ficou preocupado quando o seu filho saiu? Ou numa véspera de prova? Ou em uma véspera de entrevista de emprego? Então, ou seja, aquela preocupação de algo que ainda não aconteceu, isso é ansiedade. Então, 90% das pessoas manifestam ansiedade, sem saber que são, sem entender que são ansiosas. Então, o jeito delas lidarem com os eventos, com as situações da vida, faz com que ela manifeste este sintoma. E é por isso que eu quero que você entenda por quê. A maior parte das pessoas manifesta ansiedade. E ela é prejudicial à saúde, ela tem as suas consequências. Não resta dúvida. Quantas vezes você não foi no médico, o médico falou que a sua gastrite é por causa da ansiedade? Quantas vezes você chegou no médico, o médico olhou para você e falou, sua pressão está um pouco alta. E ele falou, é por causa da ansiedade. Já aconteceu isso com você? Digita aqui se você já teve esta sensação. O médico já falou para você algo desse jeito, né? Então, escreve para nós se você tem, o médico já disse, olha, você tem ansiedade. A sua pressão é por causa da ansiedade, ou a sua gastrite é por causa do estresse, que está ali próximo da ansiedade. Ela é prima irmã da ansiedade, inclusive no nosso treinamento nós falamos sobre a diferença de estresse e de ansiedade. Então, comente aqui que várias vezes, diariamente, né? Olha, noite, a Patrícia colocando, boa noite, né? A Cibele, tenho diariamente, a Nara, às vezes, é verdade, às vezes não é todo dia. Não é todo dia que nós ficamos preocupados com algo. Às vezes é devido a uma situação específica, um momento específico, um período da vida. Nós temos uma linha da vida.
E ao longo desta linha da vida vai acontecendo coisas. E estas circunstâncias que nós passamos podem gerar esses momentos de ansiedade. E qual é o prejuízo da ansiedade? É que há uma diminuição na cognição. Quando nós estamos ansiosos, há uma redução da nossa capacidade de raciocinar adequadamente, de pensar adequadamente. É como se eu focasse apenas no problema e eu esqueço de ver as possibilidades de solução. Então, esse é o primeiro prejuízo, um prejuízo cognitivo. Segundo, um prejuízo emocional. A pessoa fica presa numa emoção que, na maior parte das vezes, é desagradável. Está mais próximo ali do medo, da insegurança, do pessimismo, do negativismo. Geralmente as pessoas mais ansiosas, elas são muito pessimistas. Ela acha que não vai dar, não vai conseguir, ela acha que não vai ter condições, ela acha que os outros vão observar, acha que os outros vão reclamar, vão fazer comentário. Você já teve alguma situação na sua vida em que você precisou falar em público e você ficou com medo? Ou nem conseguiu ir para a escola só por causa que tinha que apresentar algo, que deu aquela dor de barriga? Isto é sinal de ansiedade. Eu estou tão tenso de algo que vai acontecer que meu corpo ele desequilibra totalmente. Dá aquela dor de barriga, dá dor de cabeça, às vezes, né, a pessoa pode ter até mesmo a labirintite. Ou seja, o nosso corpo sofreu uma pressão muito grande, sofreu um desgaste muito grande devido a um excesso de pensamentos de que algo vai acontecer. Passou a noite inteira imaginando como que ia ser aquela apresentação, ficou preocupado se ia conseguir falar, não ia falar, se ia conseguir explicar ou não, se ia conseguir olhar para a cara das pessoas, que o corpo sofreu um desgaste. A hora que acaba, né, a aula ou a apresentação, a pessoa sente aquele peso, aquele alívio, mas o corpo também ele sente um peso, né, um desgaste muito grande. Geralmente as pessoas sentem até dores no corpo depois de uma situação extremamente tensa. Ela sente aquele desgaste todo no organismo. Então, sofremos, 90% das pessoas têm ansiedade, não sabe que tem, mas sofre o efeito colateral da ansiedade, com prejuízos cognitivos, prejuízos emocionais, né, com prejuízos nos relacionamentos, porque pessoas ansiosas às vezes são um pouco mais irritáveis, impulsivas, apressadas, às vezes falam coisas que não precisam, criam mais conflitos do que soluções. Outras pessoas já se calam. São diferentes. Lembra que nós falamos perfis diferentes. Tem pessoas que diante de situações ansiosas sofrem calado. Você nem sabe que ela está passando uma situação difícil. E outras não, você já vê a mudança no estado de humor dela. São pessoas diferentes reagindo às situações. Se você pegar filhos gêmeos, às vezes os dois criados, né, ali, embaixo do mesmo teto, com a mesma mãe, com o mesmo pai, com as mesmas circunstâncias, respondem de uma forma diferente. Reagem de uma forma diferente. Porque são pessoas diferentes. E as pessoas, essas diferenças que nós chamamos perfis, é o que faz com que ela perceba as situações de uma forma diferente e lide com as situações de uma forma diferente. Então nós vimos aqui que a Organização Mundial da Saúde em 2024 ela colocou a prevalência dos transtornos de ansiedade. 9,3% da população brasileira apresenta ansiedade. 10%, né, quase aí da população brasileira. E a população brasileira é classificada como a população que mais sofre de transtornos de ansiedade. Que são aqueles transtornos que eu disse a você, que são os transtornos de pânico, transtornos de agorafobia, que é medo de lugar aberto, transtornos de obsessivos compulsivos, né, onde tem a ritualização, aquelas pessoas que acham que vai ser contaminada. Tudo isso nós temos como transtorno. Só que 90%, que é o que a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo,
elas não têm os transtornos. Elas simplesmente são pessoas que ao longo da vida dela manifestam ansiedades. Umas mais, outras menos, mas na maior parte todos nós temos. E é importante nós entendermos e compreendermos a ansiedade para poder saber lidar com ela. Porque quando você desconhece o que é, você desconhece como tratar, desconhece como cuidar, desconhece como sair desse estado desconfortável da ansiedade. Tá vendo isso? Já voltamos aqui. Maravilha. Certo, Jonas? Tranquilo? Beleza? Joia. Perfeito. Então, nós temos aí estamos aqui só acertando. Estar ao vivo e a cores, às vezes acontece isso, viu? Às vezes a gente precisa parar um minuto para organizar, para retomar, ok? Então, nós estamos aí com todos os transtornos de ansiedade, está aí na tela de você pode ver que nós temos transtorno de ansiedade generalizada, o pânico, a agorafobia, a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, né, que é quando a gente fala transtorno de ansiedade social, é lembrar um pouco da timidez, que a gente chama timidez patológica, tá certo? Ansiedade de separação, outros transtornos ansiosos relacionados ao medo, e podemos incluir também aí o transtorno obsessivo compulsivo e o estresse pós-traumático. Então, a CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças, tem uma nova classificação para que a gente possa entender os transtornos que são mais, digamos, patológicos da ansiedade. Quando nós não cuidamos, se os 90% da população não cuidar da sua ansiedade, não saber compreender, eles vão migrar para onde? Para os 10% com uma classificação. Por isso que nós temos que trabalhar preventivamente para não migrar para o transtorno, para que a gente continue, pelo menos na ansiedade, mas sabendo lidar com ela. Quanto mais eu sei, menos ela cria prejuízos, menos ela cria, raiz dentro de nós. Então a gente consegue quebrar ela, cortar ela, neutralizar ela, bloquear ela para que ela não crie raiz dentro de nós e não vire depois num transtorno de ansiedade. Pode passar para nós o próximo slide. Então, ok? Então nós vimos aí, já falamos que a ansiedade, deixa eu só olhar ali, que a ansiedade, ela, a maior parte de nós, ela não tem o transtorno de ansiedade, e sim apenas a ansiedade, ok? Ok aqui, tudo tranquilo? Beleza? Então, a maioria não tem o transtorno de ansiedade, como havia dito, a maioria tem a ansiedade propriamente dita, com prejuízos também. Não é que você está livre da ansiedade ou dos prejuízos, pelo contrário, você tem os seus próprios prejuízos. Em relação a ser ansioso, como eu havia dito, sofre porque às vezes você tem alguma preocupação para resolver no dia seguinte, ou problemas financeiros, ou algo do gênero. Podemos passar o próximo slide aqui. Isso, então a ansiedade é um estado normal, uma reação normal do nosso organismo, porém desproporcional. Sabe aquela história, não sei se já aconteceu com você, mas você tem uma viagem e aí você fica, nossa, tu vê a hora de chegar o dia da viagem. Ou você vai sair de férias e não vê a hora de chegar o dia das suas férias. Este sofrimento antes da viagem ou da sua tirada de férias é uma reação de ansiedade? Sim. Por quê? Porque eu não fico com o pensamento o tempo todo pensando que horas vai chegar, não vejo a hora de chegar o dia, fica marcando no calendário para aquele dia. Nós chamamos isso de uma ansiedade expectante, que eu estou esperando algo muito bom. Mas é uma reação de ansiedade. A ansiedade também acontece diante de situações muito boas, diante
Lembra da sua infância, ficava esperando o coelhinho da Páscoa, o presente de Natal, o presente de aniversário. Então você fica naquela expectativa, mas de uma coisa boa. Então isto é uma reação de ansiedade? Sim, isso pode trazer muitos prejuízos a você. Talvez não traga tantos prejuízos, mas é uma reação de ansiedade. Dependendo do perfil da pessoa, que nós vamos estar falando depois, se o introvertido e o extrovertido, ele pode afetar um pouco mais ou um pouco menos. Nós vamos ver mais adiante. Mas é uma ansiedade positiva de algo bom que vai acontecer. É bem diferente de quando você ia para a escola, brigava com o seu amigo, aí você ia chegar em casa, sua mãe já sabia que você aprontou lá na escola com o seu amigo e está esperando o seu pai vir. Aí você fica esperando o seu pai vir para te dar aquele corretivo. Para alguns era uma surra, outros era um corretivo. E a criança fica ali sofrendo, esperando a vinda do pai. E o horário do pai de chegar vai chegando e a criança fica naquela expectativa de algo ruim que vai acontecer, algo doloroso que vai acontecer. Vai levar uma bronca verbal, vai levar umas palmadas ou até mesmo uma surra. Então, este período que antecede a presença do pai e a presença aí do corretivo que essa criança vai tomar, é caracterizado como ansiedade, porque não aconteceu ainda, ela já está sofrendo por algo que vai acontecer, mas ela sabe que vai ser algo ruim, não é algo bom, é algo ruim. Então, isto é ansiedade. No próximo slide, nós vamos estar vendo aí que existem situações da nossa vida que, de acordo como nós somos, cada um reage de uma forma aí diferente. Então, a ansiedade ela vem como disfarçada de medo e de insegurança. Tem pessoas que apresentam mais essas reações de medo e de insegurança comparado com outros. Pega, por exemplo, uma situação aqui que está na tela de vocês. Minha conta negativou e eu não sei como sanar a dívida. Isso é uma situação. É uma situação geradora de ansiedade. Há questões financeiras. Dependendo do perfil, ela vai lidar melhor ou pior, mas é uma situação desagradável. O fator financeiro, a dificuldade, o negativou a sua conta, é uma situação desagradável, é uma situação aversiva, porque eu não sei o que vai acontecer, quando eu vou sanar, quando eu vou quitar tudo isto. Uma outra situação, eu fui convidado para um encontro com o time de trabalho e não sei como me comportar ou me relacionar com as pessoas. Parece que não tenho assunto para conversar com eles. Então, aquele sofrimento, a reunião não aconteceu, eu já estou pensando como vai ser meu desempenho naquela reunião, tenho uma vontade imensa de não ir, de faltar, de criar uma desculpa para eu não passar por aquela situação desconfortável. Então, a pessoa está sofrendo antes de uma situação, isso é ansiedade. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Não é? Se já aconteceu tanto a situação financeira, digite, comente, fale para nós como é que, se você já vivenciou isso ou não, comenta para a gente saber, né, como que o que você já vivenciou também na sua vida. Uma outra situação é, eu tenho que fazer uma apresentação e tenho medo de ser julgado, eu vou fazer uma apresentação de trabalho lá na empresa, na escola, ou em algum projeto que eu participo, né, social, e eu fico naquela ansiedade, sofrendo antes daquela apresentação. Muitas vezes eu não consigo concentrar para ler o livro, não consigo concentrar para escrever o que eu vou te falar, o que eu vou dizer, porque eu fico perdido nas ideias. E dependendo do perfil que a pessoa tem, ela vai lidar melhor ou pior com essa situação. E uma outra situação que nós colocamos aqui, não dormi esta noite pensando sobre o que eu falei para uma colega. Não devia ter sido rude com ela, ou seja, a situação já aconteceu, ela já falou, ela falou algo e depois do evento, ela fica rebobinando, revendo aquela cena, repassando aquela cena na cabeça dela,
e se culpando, se criticando, se martirizando por algo que fez, que ela não devia ter feito. Já aconteceu isso com você? De você ter dito algo a alguém e de repente passar a noite remoendo, se culpando? Digita aí para nós. Existe um perfil que trata muito disso, tem um perfil comportamental, um perfil de pessoa, nós vamos ver depois, que ela tem esta dificuldade, é muito característico deste perfil, desse receio de desagradar. Então, neste caso aqui, a pessoa, a situação já aconteceu, mas ela está sofrendo por algo que já aconteceu. O foco fica exatamente preso somente naquelas meia dúzia de palavras que ela disse e esquece todo um contexto. Porque a ansiedade tem esta característica, ela foca em algumas coisas e esquece o todo. Então ela vai focar, ela vai centralizar a atenção dela, por exemplo, naquilo que ela disse, em 2, 3, 4, 5 palavras que ela disse que ela não gostou do que disse. Ela queria, se possível, voltar para trás, né? Voltar a cena e refazer o que disse no passado. Mas não consegue, já foi. A palavra é uma flecha lançada que não tem volta. Então, ela fica remoendo aquilo. E ao remoer aquilo, ela está vivenciando sensações desagradáveis, desconfortáveis. Isto é uma reação de ansiedade. Então, cada um de nós apresenta um perfil, apresenta um jeitão de ser. Você tem o seu jeitão de ser, teu marido tem outro, eu tenho um, tua filha tem outro, teu chefe tem o jeitão dele, né? Teu pai tem o jeitão dele, tua mãe tem o jeitão dela, né? Teus colegas, cada um tem o jeitão dele, cada um tem o nosso jeitão de ser, que é uma característica, né? É o jeito de ser nosso diante das situações, da vida, do mundo. Então nós temos os perfis. Veja que aqui nós temos 2 perfis diferentes. Um inicia com a letra E, lá em cima. Você vai estar vendo, né? Lá na parte de cima, ESTJ. E do outro lado você vai ver ESTP. Um inicia com a letra I de introvertido, seguido da letra S e T. E o outro também, só que inicia com a letra E, de extrovertido, seguido da letra S e T. Estas letras são as características. O I é o introvertido e o E é o extrovertido. Apesar dos dois terem a letra S e o T, eles têm perfis diferentes. Então nós temos semelhanças e diferenças com as pessoas. Então estas semelhanças e diferenças é como se fosse o tempero. Quando você coloca mais sal, vai ficar mais salgado. Quando você coloca mais açúcar, fica mais adocicado. Cada um tem o seu tempero de letras. E é esses temperos de letra que a gente chama perfil. Na outro slide, você vai ver aqui, você vai ver que nós vamos tratar hoje de 2 perfis diferentes. O introvertido e o extrovertido. Então, estes 2 perfis, às vezes nós confundimos com o popular. No popular, as pessoas falam que as pessoas introvertidas são mais tímidas e as extrovertidas são mais expansivas, falantes, comunicativas. Então, às vezes, no popular, nós temos muito o introvertido e o extrovertido relacionado única e exclusivamente com a questão da timidez. Um é tímido, outro não é. Não é bem assim quando se trata de perfil. Há uma diferença entre o introvertido e o extrovertido. Não é que há uma diferença, há uma maior explicação sobre o padrão introvertido e extrovertido. Vamos ver o primeiro aqui, que é o extrovertido. Então nós temos aí o primeiro, que é o extrovertido. Como é que é uma pessoa extrovertida? Vamos ver se você se encaixa mais nesse padrão.
né, do extrovertido. Se você se identificar com o padrão, escreve lá, eu sou assim, eu sou extrovertido, eu sou desse jeito, nossa, parece que sou eu aqui, né? Então eles vão ficar energizados quando interagem com pessoas. O padrão extrovertido, ele gosta de pessoa, ele busca contato, ele prefere estar com pessoas. Eles falam e depois pensam. Primeiro ele fala, depois ele pensa. Ele busca ação e também diversidade, coisas novas. Então o padrão extrovertido, ele precisa das pessoas. O elo de ligação é com as pessoas. Já o outro padrão, que é o introvertido, ele já difere. O próprio nome já diz, né? Pode passar o próximo. Ok. Como é que seria? Desculpa, nós falamos do extrovertido e agora eu vou explicar como é que é o extrovertido numa situação de dificuldades financeiras. Então, o padrão extrovertido, ele gosta de pessoas, de interagir com pessoas, ele gosta de se conectar com pessoas, ele gosta de contato. Então, como é que um padrão extrovertido lida com a situação de falta de dinheiro? Ele sai conversando com os outros. E aí, como é que você está? Puxa, estou precisando de uma grana, estou precisando emprestar, você me empresta isso, tu me empresta aquilo para poder pagar, te pago depois. Ele vai no banco ver se tem condições de financiar, se tem condições de emprestar. Ele sai, ele fala do problema para as pessoas. Você conhece gente assim? Você é assim? O padrão extrovertido, como é que é o padrão extrovertido quando ele é convidado para um encontro, uma reunião social? Ele não vê a hora do dia chegar. Ele não vê a hora de estar no meio das pessoas. E lógico, como o padrão dele é de se relacionar com as pessoas, ele vai sentir-se muito bem, vai se relacionar muito bem. Porém, lembre-se que se ele é muito extrovertido, muito falante, muito comunicativo, lembra que eu disse lá que às vezes ele pode falar e depois pensar naquilo que falou? Então aí entra um prejuízo. Lembra que eu disse que o padrão extrovertido, ele gosta de contato e que ele interage com as pessoas? Às vezes ele conversa com um monte de gente, mas não consegue aprofundar em alguns assuntos. Como é que seria, por exemplo, um padrão extrovertido quando ele tem que apresentar um trabalho? Ele é aquela pessoa que vai falar, vai se expor, vai ser o primeiro a querer ir lá na frente para, vamos imaginar uma escola, é o primeiro a querer apresentar, o primeiro a querer estar falando do trabalho, só que ele fala tanto que ele pode esquecer algumas partes dos slides que ele tinha que dizer. Ele se empolga tanto em falar algumas coisas que esquece de outras. Também tem os seus prejuízos. Ele está tão envolvido em algo, ou está tão conversando, ou brincando com as pessoas, porque o padrão extrovertido, às vezes, ele é muito elevado, tem um extrovertido muito alto, um perfil extrovertido alto, aonde ele não consegue centrar as ideias, ele viaja nas ideias. Então ele começa a conversar e falar e vai para outros assuntos e o trabalho que é bom mesmo, que ele tem que dar continuidade, ele não consegue, porque às vezes ele tem um padrão alto de extroversão. Como é que seria, por exemplo, quando ele fala algo para alguém e se arrepende, né? Não tem ali a situação que está ali, né? Eu deixei de dormir porque eu lembrei de algo que eu falei para alguém. Eu queria mudar isso. Como é que o extrovertido lida com isso? Quando ele fala algo que ele não gosta para alguém, ele não vai nem dar importância. Ele não vai nem lembrar disso. Então o extrovertido ele vai falar. Depois ele vai pensar. E depois ele vai voltar para consertar. Vai pedir perdão. Vai pedir desculpa. Vai dar um abraço. Vai restabelecer a amizade. Então ele vai retomar aquele contato. Qual é o prejuízo disso? Que muitas vezes ele é um padrão extrovertido elevado,
fala às vezes o que não deve, brinca às vezes de uma forma que desagrada, e ele pode ter alguns amigos, alguns colegas que o boicotam, que se afastam dele. Então ele tem prejuízos em ser assim, ansiedade, esse padrão extrovertido impacta no comportamento social, no cognitivo, no relacional, impacta. Por quê? Porque ele fala o que não deve, é um pouco exagerado em algumas coisas. O cognitivo, ele pode viajar um pouco nas ideias e tem dificuldade de centralizar as ideias importantes para o que precisa ser dito, escrito ou apresentado. Ele prefere conversar sobre o livro do que às vezes ler o livro. Ele prefere muito mais conversar com as pessoas e saber o que elas entenderam do livro do que sentar e ler às vezes o livro, dependendo do padrão, né, do quanto está elevado o padrão da extroversão. Então, há prejuízos. Então, às vezes no popular, a gente acha que a pessoa extrovertida, ela não tem ansiedade. E não é verdade. Cada padrão tem o seu próprio prejuízo. Vamos ver agora o padrão introvertido, que é o que no popular todo mundo chama de pessoa um pouco mais tímida. É o padrão introvertido, as pessoas que têm um perfil introvertido, elas ficam mais energizadas quando elas direcionam sua energia para o mundo interno. Então, ou seja, ela tem capacidade de voltar a atenção para dentro dela. Por quê? Elas gostam de refletir sobre as ideias e as experiências que ela teve. Elas tendem a ser um pouco mais reservadas, elas tendem a ser mais questionadoras, perguntar o porquê, o como, o entender a situação. Elas são mais discretas. A pessoa com perfil introvertido, muitas vezes ela entra num evento e você nem percebeu que ela entrou naquele evento. Que é um pouquinho diferente da extrovertida, que às vezes já chega, né, envolvendo pessoas. Elas pensam, né, as introvertidas, elas pensam mais antes de agir. Então tem uma tendência maior de reflexão sobre aquilo que ela vai falar, uma tendência maior de refletir sobre aquilo que está acontecendo, processar essa informação para depois comunicar. É ter uma tendência de buscar mais o silêncio e a concentração. Elas buscam entender o que está acontecendo no mundo. E não podemos confundir, e aí está bem claro, pessoa introvertida não é sinônimo de timidez. Então, nem todas as pessoas introvertidas são tímidas. A introversão, por que ela não está relacionada com timidez? Porque é um padrão de comportamento, né? É um perfil de relação que ela tem com o ambiente. Uma que é extrovertida, ela prefere ter um padrão de relacionamento com o ambiente, de que forma? Conectando. E a outra, que é introvertida, um padrão de conexão com o ambiente, refletindo, absorvendo e refletindo dentro dela. Primeiro ela trabalha com o mundo da ideia dela, da compreensão, de entender o que está acontecendo, para depois ela emitir uma resposta, para depois ela colocar aquilo que ela pensa. Então são padrões diferentes, de perfis diferentes, de relação com o ambiente. Enquanto o extrovertido muitas vezes chega no evento e todo mundo sabe que ele chegou, o introvertido chega devagar, conversa também com todo mundo, às vezes é um pouco mais seletivo. Por ser mais discreto, ele conversa mais baixo, conversa mais no pé do ouvido, mas ele pode conversar com todas as pessoas, ou seja, ele não é tímido. Por isso que não podemos confundir introversão com timidez. É um padrão de relacionamento, é um padrão de ação no ambiente, de percepção, né, e de relação com o ambiente. Como é que é o introvertido diante das mesmas situações? Vamos imaginar lá um introvertido diante de uma situação com dificuldade financeira. Como é que ele lida?
No geral, ele vai lidar entendendo, compreendendo, ele não vai sair perguntando para todo mundo, ele vai pensar, vai analisar. Lembra que ele vai pegar o problema e colocar às vezes mais para dentro dele. E vai tentar dentro dele criar algumas soluções. Se ele é do perfil muito introvertido, se ele tem um score, tem uma porcentagem de introversão muito grande, o problema está que ele tira as ideias de acordo com as conclusões dele. E aí é uma desvantagem perante o extrovertido. Ele precisa desenvolver esse lado da extroversão, que seria perguntar mais para as pessoas para ver se o raciocínio dele para solucionar o problema financeiro está legal. Porque senão ele acaba criando uma estratégia de solução que não é vantajosa, que não é mais interessante. Como ele não comunicou, não se relacionou, não foi colher informações, ele tirou uma conclusão dele para a solução e às vezes não é a melhor solução. Então isso pode ter uma pequena desvantagem em relação ao extrovertido, porque o extrovertido ele já conversou, ele já trocou ideias com várias pessoas para chegar em uma solução, ok? Como que é o introvertido diante de uma situação que ele tem um encontro? Ele marcou lá um encontro com o time de trabalho e ele vai para o encontro. Ele vai? Lógico que ele vai. O introvertido, ele vai? Ele vai. Mas ele vai chegar discreto, ele vai ficar no canto dele, vai conversar com as pessoas, ele não vai ser aquele que vai dominar a conversa. Tem pessoas extrovertidas que já sabe que chegou, porque já chega rindo, falando, abraçando, e todo mundo, mesmo que não esteja olhando, já sabe que fulano está chegando, não é assim? Você tem amigo assim? Eu tenho. Né? A gente já sabe que ele está chegando, nem precisa olhar para a porta, já sabe que é ele que está chegando, porque ele já chega falando, rindo e envolvendo um monte de gente. E tem pessoas que às vezes estão chegando na festa que você nem sabe cadê fulana. Ela está lá no canto dela, conversou com todo mundo, se expressou, mas ela se expõe menos, ela é mais seletiva, ela é mais centrada, né? Ela mede um pouco mais aquilo que ela vai falar, ela seleciona um pouco mais o tipo de conversa que vai ter. Se o perfil introvertido é muito elevado, então a gente pode imaginar que ela tem um sofrimento um pouco maior relacionado à questão da timidez. Pode estar associado? Pode, mas não necessariamente, ok? Então, não necessariamente um perfil, um score alto introversão seja pessoa com timidez, mas pode ter um pouco. Só que o que tem de interessante é que quando esta pessoa ela está em um ambiente onde ela conhece as pessoas, depois de uns 5 minutos ela já se tranquiliza. Não sei se isso já aconteceu com você, não sei se você é um pouco assim. Chega um pouco mais cautelosa, dá um tempinho, eu me ambientalizo naquele ambiente, naquela situação e começo a andar mais, falar mais, brincar mais, rir mais, me comunicar mais, me expressar mais do meu jeito. Nunca igual. E qual é o problema? Ela desejar ser o extrovertido. O perfil dela é outro. Quando eu desejo ser uma pessoa que eu não sou, eu me frustro porque eu nunca vou ser. Por mais que eu queira, eu vou ser o meu perfil. Então eu tenho que tirar o melhor do meu perfil. Eu não posso desejar o perfil do outro, porque eu não tenho. Eu tenho um. Eu tenho que ser e conhecer o meu e ser o melhor que eu posso dentro do meu perfil. Jamais desejar um perfil que seja o oposto ao meu. Mas eu posso desenvolver um pouco mais. Ok, mas eu nunca serei igual. Desenvolver não significa ser igual, significa que eu quero dar o melhor de mim, desenvolver o melhor de mim e saber transitar um pouco no introvertido com o extrovertido. É isso que nós, nos trabalhos que nós fazemos de desenvolvimento de perfil, é que a gente faz, é desenvolver o lado que precisa ser desenvolvido. Se está muito introvertido, vamos desenvolver um pouco o lado extrovertido para haver um equilíbrio. E aí ela pode transitar de um lado para o outro. Como é que é uma pessoa introvertida? Quando ela tem uma apresentação para ser feita. Ela é uma pessoa que ela é mais, lembra que ela é mais reflexiva, que ela pensa, que ela analisa, então ela é a pessoa que vai, de uma certa forma, se organizar melhor.
ela vai cumprir um pouco mais o prazo, ela vai deixar o script mais ou menos montado, ela pode ter um pouquinho de frio na barriga na hora que ela entra no palco, mas ela sabe o que ela quer, ela sabe para onde ela quer conduzir a história, ela sabe para onde ela vai conduzir o raciocínio das pessoas, porque ela se preparou. O extrovertido adora improviso. O extrovertido, ele é uma pessoa que se dá muito bem com o improviso. Então, ele meia dúzia de organização, ele consegue deslanchar no assunto. Já uma pessoa que tem o perfil introvertido, que ela é mais reflexiva, ela prefere organizar um pouco mais as informações. Lógico que, dependendo das outras letrinhas, que vocês viram naquela mandala, às vezes aquele introvertido ele pode ser um pouco improvisador, tá bom? Mas isso ficará com certeza para um outro momento. Então, depende da junção das outras letras, mas no geral um perfil mais introvertido é uma pessoa um pouco mais reflexiva e se prepara um pouco mais diante das situações. Como que é então um perfil onde o introvertido ele se expressou lá no passado e não gostou daquilo que ele disse? Ele vai, de uma certa forma, organizar, ele vai ficar refletindo sobre aquilo que ele fez. Só que como ele é uma pessoa que gosta da reflexão, a possibilidade dele aprender com o erro é maior. Se ele for muito introvertido e se ele tiver aquelas outras letrinhas ali na mandala dele, pode ser que ele gere um sofrimento muito grande porque ele machucou alguém. Então não é só o extrovertido e introvertido, depende da junção das outras letrinhas que estão ali naquela mandala. Então o introvertido ele vai na tendência geral aprender com aquele erro, porque ele vai reflexivo, né? Ele gosta de trabalhar esse mundo interno, de analisar, então ele pode aprender com o erro. Mas se ele tiver uma letrinha entre delas, aqui, uma daquelas lá da mandala, aí ele vai sofrer demais. Ele vai se culpar demais. Então depende da junção, ok? Vamos então colocar agora aqui as duas diferenças, né? Nós temos aí o extrovertido, temos aí um slide mostrando realmente as duas diferenças, né? Para a gente visualizar melhor quem é um, quem é outro. Então nós temos aí o extrovertido, o introvertido, as características que são peculiares a cada um deles, que fica fácil de você entender para onde você é. Enquanto eu falava, você se identificou mais com quem? Com o extrovertido ou com o introvertido? Diz aqui para nós, comenta aqui para nós. Concordo, introvertido não significa tímido. Legal, bacana, é isso mesmo, Ale. Né? Marcelo, sou extrovertido com pessoas e conheço e sei que não me julgam, mas com pessoas que eu não conheço e que esperam algo de mim, fico preocupado em não decepcioná-los. Então, possivelmente, ele deve ter uma das letrinhas ali que nós temos ali no perfil, que é um pouco mais alto comparado com o outro. Apesar de ser extrovertido, outra letrinha mais alta pode levar ele a se preocupar com o outro, ok? Então, depende da junção das letrinhas, como havia dito. A Terezinha colocou que eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de comunicar, de falar, de me relacionar, né? Aqui nós temos então isto, ó, tem vários eus aí que estão se classificando, aí estão se percebendo. Que bom, é bom você perceber como é que é o seu jeitão de ser. Quem é o melhor? Nenhum. Nenhum dos dois é melhor. O melhor de tudo é o equilíbrio, é ter os dois. Você precisa de dois pés para se equilibrar, você precisa das duas orelhas para captar, dos dois olhos para ter uma visão mais tridimensional. Então, os dois, saber equilibrar e transitar nos dois é o segredo. Nós, quando fazemos o desenvolvimento, né, de habilidades, né, de competência numa pessoa através dos perfis, nós mostramos para ela o quanto ela tem que desenvolver um lado e o quanto isso é bom para ela
desenvolver o lado oposto. Então, se ela é muito introvertida, desenvolve o extrovertido. E o quanto isso é positivo, bom, produtivo para a vida dela. Então, isso tem a ver com o desenvolvimento, que com certeza vamos trazer isso aqui para vocês também. E nós temos que, no próximo slide aí, você vê as outras letrinhas. Então, olha, o em amarelo é o que nós vimos hoje, o extrovertido e o introvertido, é o que nós tratamos hoje. Existem essas duas, mas não são únicas. Eu preciso analisar se você é um extrovertido sensorial ou intuitivo, que é a segunda linha. Às vezes você é uma pessoa mais sensorial ou você é um extrovertido mais intuitivo. Ou ao contrário, você é um introvertido, mas com o S do sensorial, ou um introvertido. Já muda o padrão. O extrovertido com características sensoriais é um jeito de ser. E o extrovertido com extrovertido é um outro padrão de comportamento. São diferentes, tá? A própria palavra, são mais intuitivos. O outro é mais regrado. E esse daí, né, nós estamos aí com o Marcos, nós vamos na nossa próxima live, né, já vou dar um spoiler aqui para vocês, no dia 29, né, nós vamos tratar quem? Do sensorial e do intuitivo, anota aí, tá? Salva a data aí, ok? Nós vamos dar na nossa próxima live, não é verdade? Que nós estamos aqui combinando, nós vamos tratar desses dois, ó. Quero que você esteja aqui para dar continuidade. Será que você é um extrovertido com tendências sensoriais ou um extrovertido com tendência intuitiva? Só dia 29 de abril que você vai saber. Vem aqui. Ou será que você é um introvertido com mais sensorial ou um introvertido mais intuitivo? Tem que estar aqui para ver. Digita aqui, você vai estar aqui presente? Digita lá, eu vou. Venha. Porque nós vamos tratar dessa segunda linha, vamos fazer essa junção dessas duas características para que você possa entender um pouquinho sobre você, ok? No próximo slide nós falamos então a questão do autoconhecimento. O que é isso? É autoconhecer. O autoconhecimento ele é um processo de tomada de consciência, né, do seu jeitão de ser, das suas características, tá? É um gerenciamento, quando a gente se autoconhece, é como se a gente estivesse gerenciando a nós mesmos com mais segurança. É como se eu estivesse indo daqui para São Paulo usando um GPS, porque eu sei onde que são os caminhos que eu tenho que seguir. O autoconhecimento é isso, é um GPS para entender como que eu vou, como é que eu lido com as coisas. E o quanto isso faz sentido e o quanto isso ele é fundamental na vida de você, que é um profissional liberal, que é um empreendedor, que é um educador, que é uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, né? Ou que está iniciando uma nova atividade profissional, ou que está no seu negócio tendo que gerir pessoas, o quanto conhecer a si ajuda você nesse processo de lidar com as pessoas, com as coisas, né? E com você mesmo, porque cada um de nós, né, dependendo se eu sou extrovertido, lida com as ansiedades, com as demandas, com as situações de uma forma diferente. Nós acabamos de ver, né, o extrovertido e introvertido. E vai ficar um pouquinho mais claro para você quando você entender como é que você lida com a ansiedade quando você é um extrovertido intuitivo, ou um intuitivo, ou um extrovertido sensorial, tá? Então, o autoconhecimento ele é muito importante para a nossa vida. Conhecer a si mesmo é uma tarefa que acontece há muitos anos. Desde a Idade Média as pessoas querem saber um pouco como é que elas são. E aqui nós temos que aprender, nós temos ferramentas hoje que nos ajudam nesse autoconhecimento. Então é uma dos grandes, se conhecer um pouco mais, é uma das grandes diferenças, né, que as pessoas têm para alcançar o sucesso, a felicidade. Isso porque pessoas que sabem explorar suas qualidades, elas focam nas suas qualidades, elas sabem lidar com as suas limitações e desenvolver as limitações, elas vão fazer escolhas mais assertivas, mais objetivas, né, daquilo que quer e reconhece seus próprios padrões de comportamento. Tudo isso
sem ser refém das emoções. Olha que interessante, quando a pessoa se conhece, entende o jeitão dela de lidar com as coisas, ela deixa de ser refém das emoções. Ela começa a usar uma parte cerebral, que é o córtex, né, o pré-frontal, para compreender as situações. Então eu sei como eu sou, eu sei que situação eu estou, portanto eu sei como eu posso lidar ou ativar meu lado oposto, sem eu ficar preso à minha emoção da ansiedade, do medo, da insegurança. Então eu consigo unir as estratégias para lidar com as situações de uma forma muito mais assertiva, muito mais solucionadora, ok? E no próximo aqui nós temos o autoconhecimento, ele pode vir também quando a gente entende a nossa linha da vida. Então, é uma forma de nós entendermos, né? Nós já falamos na live anterior, se você não assistiu a live anterior que nós tivemos, quando foi mesmo, Marcos, que nós fizemos? Março, né? 19 de março, acho que foi, né? Foi no dia 19 de março, foi uma live que nós falamos sobre o tema Viva Bem com a Ansiedade que você tem. Naquela live nós falamos um pouco sobre este slide que está passando aí da linha da vida. Às vezes nós tivemos uma criação onde nós tivemos muita cobrança, né? Nós tivemos muita punição, nós tivemos, por exemplo, uma família onde era muito imprevisível, né, tinha muita briga, então isso vai marcando o nosso jeito de ser. Pessoas que tiveram infâncias com muita briga, agressão, né, às vezes pais que tinham consumos abusivos de droga, de álcool, que eram inesperados, geram uma ansiedade muito grande. São pessoas que têm um pouco mais de ansiedade comparado com o restante das pessoas. Por quê? A vida inteira ficava esperando pior. A vida inteira esperava, ela não sabia o que iria acontecer. Também na nossa linha da vida nós podemos passar por situações de problemas aí financeiros e também de demanda, né, de alta demanda de atividades. Então às vezes nós estamos passando por situações de alta demanda. Então entender em que momento nós estamos na vida e entender um pouco da nossa vida, da linha da vida, ajuda. Mas tem um detalhe, quando você desconhece algo, também, pode passar o próximo, quando você desconhece algo, também esta contingência, esta situação também é uma geradora de ansiedade. Que momentos são esses? Na véspera de uma prova. Você não sabe que questão vem. Quando você vai iniciar um trabalho novo, você não sabe quais são as perguntas, quais são os desafios, ou uma entrevista de emprego. Quando você inicia, você é um empreendedor e você tem que entrar para o mundo digital, você não conhece. Né, Marcos? Né, gente? Né, o quanto nós estamos aprendendo, não é verdade? Nós também vivenciamos essa ansiedade. Você acha que nós só falamos, não, nós também estamos aprendendo. Também entramos para esse mundo digital e também tem os seus desafios, as coisas que você não sabe e que a gente tem que sair perguntando. Então, o novo, o desconhecido, leva a ter momentos de ansiedade. Quando você inicia uma conversa, você que tem empresa, que tem comércio, que tem indústria, você começa uma negociação e a pessoa para de responder. Ela não te dá retorno mais, parou no meio da conversa. A falta da continuidade, né, a falta de continuidade naquela conversa gera um estado ansioso em você. Parece que não, mas é um estado ansioso, você fica na expectativa. E aí, o que aconteceu? Será que foi o que eu falei? Será que ela desistiu? Por que ela não quer? Então, isso também é uma situação geradora de ansiedade. Então, as situações novas, desconhecidas, graças a Deus que existe treinamento para muita coisa. Nós estamos falando de ansiedade, às vezes passa na cabeça de vocês, nossa, mas como é que eu vou cuidar da minha ansiedade? O que é isso? Mas eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Por quê? Porque é o novo. A falta de conhecimento de um processo de aprendizagem para você aprender como lidar com a ansiedade, utilizando os nossos 4 passos, é um processo de aprendizagem. Quando a gente compreende, quando tem alguém te ensinando a lidar com a tua ansiedade, você tem um guia, tem um norte, você tem um GPS que te ajuda.
Graças a Deus nós temos muitos treinamentos. E os nossos treinamentos foi exatamente para isso, né? O nosso Viva Bem com a Ansiedade que você tem foi pensando exatamente nisso. Treinar você, capacitar você para que você seja o seu próprio GPS. Mas alguém tem que te dar essas coordenadas. Então nós precisamos das coordenadas. A falta das coordenadas nos deixam tensos, ansiosos, inseguros, pessimistas, com medo, né? Então nós precisamos. Por isso, do se conhecer. Quem eu sou? Uma palavra usada muito por filósofos. Tenho certeza que você já até fez alguma redação nessa escola com algum professor. Quem eu sou? Quantas vezes você já não foi questionado, às vezes até mesmo numa entrevista de emprego? Conte um pouco sobre você. Quem você é? O que está por detrás dessa pergunta? É qual é o seu perfil? Como que eu lido com as coisas? Eu sou mais extrovertido, introvertido, sou mais intuitivo, mais sensação, sou mais razão, mais emoção? Como é que eu sou no geral? Né? Então, nós temos, quando nós nos permitimos a entender o nosso perfil, nós conseguimos ter um GPS melhor para lidar com as coisas da vida. E a Neurofluxo tem este propósito de trazer a você esse GPS para que você cuide da sua ansiedade, para que você conheça o seu perfil, para que você entenda um pouco como você é, para que você, conhecendo quem você é, você possa o quê? Lidar melhor com a ansiedade, entender melhor como que você se sente, né? Percebe as coisas do mundo e como que isso gera pensamentos dentro de você. E conhecendo isso vai fazer com que você lide melhor com as coisas do mundo, com as coisas da ansiedade. É um processo de autoconhecimento, né? E o próximo aqui, né? Agora, como para a ansiedade de acordo com o meu perfil comportamental? Tenho certeza que alguém já fez até alguma pergunta, mas tudo bem, você falou até agora do extrovertido, do introvertido, que nós temos o perfil, mas tá, Sérgio, e aí? Como é que eu faço para cuidar da minha ansiedade dentro do meu perfil? Então vamos lá. A pessoa que ela é introvertida, possivelmente ela tenha mais facilidade de lidar com algumas técnicas que sejam de introspecção. Então a meditação, respiração, relaxamento, ela tenha mais facilidade. Agora, você já pensou um comunicativo, né? um extrovertido que gosta de falar, de contato? Ele vai conseguir meditar, respirar? Se ele desenvolver, sim. Mas de primeiro momento, ele vai ter mais facilidade do que? De conversar com as pessoas. Então, o que ele poderia fazer? Vai caminhar, vai para a academia. De acordo com o seu perfil, mas isso não significa que você não possa desenvolver o seu lado oposto. Então, o extrovertido vai conseguir meditar? Vai. Se ele treinar, ele vai conseguir desenvolver o lado oposto. A mesma coisa o introvertido, ele pode desenvolver o lado oposto. Só que como técnica de ansiedade, num primeiro momento, você vai sempre utilizar algumas técnicas que são mais de acordo com o seu perfil. Então, eu não posso pedir para uma pessoa extrovertida sentar, botar uma musiquinha e ficar lá, relaxando, porque a cabeça dele vai estar lá, ó, pensando, querendo, balançando as pernas, querendo o quê? Ligar para alguém, andar, falar, conversar, ele quer outra coisa. Então, vá fazer isso. Se isso vai reduzir um pouco as suas preocupações, vá fazer isto. Seja do seu perfil. Utilize seu perfil a seu favor para cuidar da sua própria ansiedade. Já uma pessoa mais introvertida, eu não posso pedir para ela conversar. Vai lá, liga para os seus amigos. Não, ela não quer. Ela quer parar e querer o quê? Desenvolver algumas estratégias mais reflexivas. Então, cada um tem até um ditado, cada macaco no seu galho. Então, cada um com a sua estratégia. Cada um lidando com a sua ansiedade, conhecendo a si e sabendo lidar com as suas coisas, sabendo lidar com essas demandas de ansiedade tranquilamente. Fez sentido para você? Diga se fica legal isso, vê se encaixou, vê se fez sentido para você. Diga para nós aqui,
Fez sentido isso para você? Tá? Então, isso é interessante, para que a gente comece a entender o uso e a aplicação do nosso perfil para cuidar aí da nossa ansiedade. E o próximo, então, que nós estamos colocando aí, né? Aberto até alguma pergunta, se você tem alguma pergunta, espero ter trazido para você na noite de hoje esta compreensão sobre o que é ansiedade e qual a relação entre esses dois perfis, né? O ansioso, né, que é um pouco mais introvertido, e o próprio ansioso, que é um pouco mais extrovertido, como ele funciona, como ele lida com as coisas. Então, espero ter trazido para você exatamente essa compreensão. Diga para nós, né, se você conseguiu, consegui aprender a meditar, foi o que a Cibele disse, né? Então, sim, o Leandro, né, assim, ele compreendeu, ele entendeu, então aplica. E olha, já dando nosso spoiler, né? Nós, dia 29 de abril, nós vamos estar trabalhando aqui com os outros dois perfis, né? Que é o mais sensação e o mais intuitivo. O que são o sensação e o intuitivo? Como é que eles são? Venha conhecer, participa. Vou estar aqui falando sobre esses dois tipos de perfis e relacionando com o extrovertido e introvertido, para que você comece a fechar aí um pouco de conhecimento sobre si mesmo. Foi um prazer estar nessa noite junto com vocês. Desejo a você uma excelente noite, desejo a você realmente uma semana maravilhosa. E põe na agenda, nós não vamos esquecer de você não. Nós vamos estar alertando você quando chegar perto do dia 29 de abril, de que vai ter a nossa próxima live, e participe do grupo. Entra lá no nosso grupo, lá do WhatsApp, que toda semana nós temos algo a apresentar a vocês. Sempre estou trazendo para quem está no nosso grupo especial do 4 Pilares da Ansiedade, eu estou sempre trazendo algo para vocês ao longo da semana, porque eu quero estar junto de vocês, eu não quero só estar com vocês daqui 15 dias, não, eu quero estar semanalmente junto de vocês. Abraço, sucesso, excelente semana!